encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Profetizarei que as muralhas vão cair. Profetizarei que as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir, em nome de Jesus. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória, a marca da vitória, marca da vitória, a marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Uma alegria ter vocês hoje aqui, para a gente poder partilhar a palavra de Deus. E você conosco é o nosso grande porta-voz aí para você poder compartilhar todas as palavras, tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui para nessa oração da manhã. Todas as vezes que nos reunimos aqui, é tempo de graça, é tempo de bênção. Então, você é convidado a partilhar, dar o seu like, fazer essa parte da evangelização, de levar a palavra de Deus para muitos corações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tem um sininho para você receber as notificações. Se você também puder, compartilhe agora pelo WhatsApp, para você poder trazer outros corações para estar conosco nesta manhã. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peço ao Espírito Santo para que venha preparando teu coração nesta manhã, nessa quarta-feira, que possa encher o teu coração de graça, de paz, de bênçãos, e que essa palavra hoje possa vir ao teu encontro e ter aí, encontrar dentro do teu interior todas as portas abertas para que o Espírito Santo possa realizar essa graça hoje na sua vida. Vem, Espírito Santo, trazendo toda a paz, toda a sabedoria, todo o entendimento, para que esse coração possa chegar ao teu encontro, possa viver essa intimidade contigo. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos lá, Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3.
e depois nós vamos do versículo 24 até o 40. Hoje o tema da nossa pregação aqui, da nossa partilha da palavra, é o verdadeiro poder da fé na nossa vida. Mais uma vez aí, Hebreus 11, do versículo 1 até o 3, depois nós vamos do 24 até o 40. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Agora a gente vai para o versículo 24. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, à fruto dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor a Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e expezir dos portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que o fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-lo foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espiões. Que mais direi? Irá me faltar o tempo de se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debanda exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização... E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beijo, palavra de Deus, sinal de bênção, de graça. Bem, eu nem precisaria falar aqui muita coisa sobre a passagem, porque o capítulo de Hebreus 11, ele é dentro de um contexto aqui, você vai vendo que Deus já vem falando sobre uma exortação sobre a fidelidade, sobre a perseverança em Hebreus. E aqui, quando ele fala da fé, que é esse fundamento daquela certeza a respeito do que não se vê, a gente viu aqui vários exemplos da fé. Eu peguei de uma outra parte aqui, mas você vai ter outros pontos. E vai vendo que a fé, ela é uma forma de a gente viver a nossa certeza, independente das circunstâncias mudarem. A nossa fé, ela tá baseada nisso. E aí eu vou endossar aqui com alguns pontos que a gente precisa enxergar para que não fuja dessa caminhada. A gente vai ver, aqui a gente viu vários exemplos, mas vou trazer aqui alguns para a gente olhar para os nossos problemas hoje, para a gente aprofundar dentro da nossa realidade. Quando você vai olhar ali Pedro, quando está sobre as águas, ele começa a afundar porque ele olha para o lado, não olha para Jesus. E a fé é isso. Você está vivendo algo
dentro do sobrenatural, no natural. É um sobrenatural que acontece dentro daquilo que é natural. Então ele andou sobre as águas. Você vai ver a mulher do fluxo de sangue, que acontece a mesma coisa. Ela chega ali tentando fazer de tudo para poder chegar a Jesus. As pessoas falam, as pessoas criticam, as pessoas fazem com que ela tente não chegar a Jesus, mas ela encosta nele e, sem medo, ela consegue ultrapassar a multidão. Então a sua fé vai ter que ultrapassar as multidões dos pensamentos que às vezes não está alinhado à sua fé, que não está alinhado à forma até que você vive. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de amizades. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de propostas de trabalho. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de alguns ambientes pela sua fé, para que você viva aquilo que Jesus quer que aconteça. Essas pessoas tiveram que abrir mão. Como falou aqui de Moisés. Moisés tinha uma vida toda pronta dentro do palácio, mas ele abriu mão para sofrer com o povo de Deus, mas para estar do lado do povo de Deus. Então, quando a gente vê aqui o Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele gritou até não desistir. E a nossa fé é isso. Pela fé, nós podemos crer que o Senhor está nos ouvindo pela oração, e você precisa ter essa certeza no seu coração, essa esperança no teu coração, de que suas palavras não são em vão, de que tudo aquilo que você coloca, se predispõe a colocar para Deus, são portas para que Deus possa agir. Um catecismo, que eu até separo aqui, 1814, diz assim: a fé é uma virtude teologal pela qual cremos em Deus e tudo que Ele revelou. Ou seja, quando é uma fé que tudo revela, é dentro daquilo que está na sua vida. Vamos dizer, você foi caminhando na sua vida, Deus te abençoou com o trabalho. Dentro daquele trabalho, Deus vai revelar, vai se manifestar em alguma área ali para falar com você. Você foi para um médico, você foi para... Deus se revela dentro daquilo tudo que está na sua vida. Então, quando a gente fala que nosso coração tem que estar com a porta aberta, nós temos que estar com ele disponível para que a gente possa ver as promessas se cumprir, todos esses passaram por esse processo. A nossa fé vai passar por esse processo de, com o tempo, olhar mais a vontade de Deus do que a nossa. A fé, ela vai fazendo isso. É uma coisa que você vai vivendo, que você não quer deixar de viver, e você só vai se abastecer isso como? Estando com Jesus. E Jesus sempre vai provocar a nossa fé, sempre vai provocar as nossas decisões. É igual a gente pegar um agricultor. O agricultor, ele pega ali, planta a semente hoje, mas ele sabe que o fruto vai dar amanhã. Ele está vendo que ela está crescendo? Não, está debaixo da terra. Mas ele crê que amanhã ele vai continuar regando e vai crescer. E vai aparecer depois. Igual o salário. Você trabalha. Ah, não, eu sei que o meu salário vai cair no dia tal lá. Tá, mas e se acontecer daquele mês, ter um problema, a empresa não te pagar? Ou o lugar onde você está não te pagar? Mas a tua fé, ele fala, não, tem as leis, tem as coisas todas, tudo mais, tá tudo certo. Então, muitas das vezes, nós temos que olhar isso para o nosso dia a dia. Nós estamos colocando a nossa vida, o nosso propósito, a nossa família, nosso casamento, o nosso trabalho, os nossos projetos, uma viagem, tudo aquilo que você está projetando para Deus na sua fé, para que você não viva de uma forma infeliz. Eu peguei uma coisa muito interessante também, que o Papa Leão XIV falou essa semana, que ele disse assim, que nós somos chamados a ser testemunhas alegres da fé em Cristo. E ele alertou que quando a fé desaparece, a vida perde seu sentido mais profundo. Então, a nossa vida como cristão, se a gente não alimentá-la da fé, tudo aquilo que nós plantamos começa a perder o sentido. Um relacionamento começa a perder o sentido. Um casamento começa a perder o sentido. A vida com os filhos, a educação com os filhos começa a perder o sentido. Quando você vai estar convivendo com outras pessoas na sociedade, seja indo em algum lugar, em alguma festa, se você está afastado de Deus, começa a perder os sentidos daquilo ali. Você começa a ficar vazio, a ficar abatido, a ficar, sabe,
Não tem, a palavra falando, não tem sentido, mas você fica sem esperança. Quando começa a sentir essa necessidade de não projetar, você precisa estar atento. Você precisa chegar assim, dá-me força para que eu possa continuar. Porque esses são os sinais. Sinal, quem não tem fé vive na preocupação direto. E a palavra fala, a cada dia, baixe o seu cuidado. Então tem preocupações que você pode até falar isso hoje, mas você não pode ficar vivendo aquilo ali, sabe? Em todas as áreas, só tem aquele ponto ali. E a fé vai te dar maturidade para você falar assim, ó, você está vivendo esse problema aqui, mas tem tudo isso aqui por trás, que você tem que administrar. Você tem um coração que precisa administrar, você tem a sua vida, sua saúde mental que você precisa administrar, você tem outras áreas da sua vida que você precisa administrar. E não é porque você está vivendo uma preocupação que você não vai orar, que você não vai pedir o Espírito Santo, que você não vai comungar, que você não vai rezar e vai chutar o balde. Desculpa a palavra. É isso que o Senhor está falando para você hoje aqui. Você precisa, de forma real, entender que viver a fé católica é viver um abandono na mão de Deus. Mas eu não tenho garantia nenhuma. Não temos garantia nenhuma. A gente tem uma garantia, que se você viver a palavra de Deus, viver o caminho de santidade, você vai alcançar o reino dos céus. E graças a Deus temos a graça de ainda conseguir chegar ao purgatório. Então se a gente ia chegar, amém. Agora, você pode viver esse céu aqui na terra? Pode. Basta viver a palavra. Basta olhar a sua vida e consagrar a sua vida ao Senhor. Por isso, com a mão no seu coração, agora peça ao Senhor para que venha sobre você agora esse entendimento. Qual é a área da sua vida que você ainda não conseguiu entregar para Jesus? Qual é a área da sua vida que você ainda precisa debater com Jesus? Né? Você está debatendo com Jesus aí. Você não consegue entregar a Ele. É a parte afetiva? É a parte de você precisa dessa bênção de ter uma pessoa? Está chegando aí já você que está solteiro no mês de junho, começa a ficar, né, com aquela coisa na cabeça de ter uma pessoa. É isso que está incomodando, mas você já orou por isso? É a sua parte do seu estudo que você não conseguiu terminar ainda, sua faculdade? Coloca para o Senhor isso. Às vezes a gente acha que os problemas são muitas pessoas, são as pessoas. Não, agora você coloca você para Jesus isso agora. Porque talvez o que esteja faltando para você não é caminhar com Jesus, ainda bem que não é uma mão assim de uma via dupla no sentido de toma lá da cá. Mas com todos aqui que se entregaram a Jesus, todos viveram a sua promessa dentro do seu estágio. E eu não vou enumerar aqui que nós falamos várias. Desde Abraão, com 100 anos praticamente teve seu filho, até com os apóstolos que viveram ali o martírio, mas também experimentaram já o céu diretamente. Nós estamos em outra realidade hoje aqui hoje. Eu e vocês estamos na realidade de abrir o nosso coração hoje para Jesus, com tudo que nós temos, com os sacramentos, com a igreja, com a fé, com o Espírito Santo que nos levanta. Qual é a área hoje que você ainda não abriu para Jesus? Que você precisa colocar para o Senhor. Queremos te entregar, Senhor, toda a resistência, todo o medo, toda a preocupação que passa no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo venha conduzindo agora da melhor forma possível para que possamos ter sabedoria, para que possamos enxergar a Tua mão poderosa, nos libertando das trevas, nos libertando de toda a escuridão, porque cremos que em nome de Jesus, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, é essa fé que vai nos sustentar, é essa fé que vai abalar o inferno, as armadilhas que o inimigo tem colocado. Nós sairemos daqui hoje vencedores, porque cremos nessa promessa do Pai. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti,
Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que o Espírito Santo possa fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas nessa semana. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada para você, meu irmão. Deus abençoe.